A chamada machosfera tem ganhado um espaço impressionante nas redes sociais, com discursos machistas e conspiratórios. Uma reportagem publicada na última semana indica que as mulheres são o maior alvo de discursos de ódio na internet, infelizmente. Vamos debater isso aqui no Plantão do Meteoro. Para debater isso comigo e trazer as informações, na tela, Clara Mateus. Bem-vinda, Clara, novamente aqui ao Plantão do Meteoro. Infelizmente, isso não é uma novidade, mas agora a gente tem mais informações em relação a isso e parece que as coisas estão escalando ainda mais. É isso mesmo, é isso mesmo. A machosfera não é novidade, gente. Para quem não sabe, né, esse nome machosfera é o nome que se dá para uma rede de criadores de conteúdo e os seus seguidores. E são pessoas, né, homens, que se sentem prejudicados pelos modestos avanços que as mulheres conquistaram nas últimas décadas. E aí vale dizer, né, que são avanços que eles estão muito aquém ainda, né, de uma igualdade de gêneros real. Então, já para tirar isso do caminho, né, um exemplo inquestionável dessa desigualdade política, que foi muito noticiado no mês passado, né, que o Brasil tem a Câmara dos Deputados mais desigual da América Latina, com só 17,5% de mulheres, e a comissão de mulher na Câmara Municipal de São Paulo não tem mulheres, né? A que foi montada agora também foi discutido isso mês passado. Enfim, queria tirar só isso aí do caminho, que houveram avanços significativos nas últimas décadas, é claro, mas que ainda existe muita desigualdade, especialmente na política. Mas mesmo assim, existem homens que se sentem prejudicados pelos direitos conquistados pelas mulheres. Então, desde os anos 2000, a gente vê na internet grupos em defesa dos direitos dos homens que se apropriam dessa metáfora do Matrix, né, da pílula vermelha, a Red Pill, para propagar essa suposta noção, essa conspiração de que as mulheres são muito beneficiadas pelas estruturas do mundo contemporâneo. E aí, nesse contexto, vários homens conquistaram fama, milhões de seguidores, muito dinheiro, oferecendo dicas de sedução, conselhos de relacionamento e de comportamento. A reportagem que a gente vai discutir daqui a pouquinho, em mais detalhe, aponta o Rafael Aires como o maior criador de conteúdo masculinista do Brasil. Ele tem cerca de 2 milhões de seguidores no TikTok, o que é gente demais. E aí eu separei um vídeo dele no TikTok para a gente entender um pouco como funciona esse conteúdo da machosfera. E esse é bem levinho, assim, eu juro. Traiu, sempre me tratou bem, me deu uma família maravilhosa, mas eu não estava feliz, me faltava algo. Provavelmente um moreno tatuado com cara de marrento e risco na sobrancelha. O problema é que ele era perfeito demais. Carol Célico, ex-esposa do Kaká. Agora imagina se o Kaká, que já foi o melhor jogador do mundo, é rico, bonito, alto, forte, casou virgem e ainda assim não foi o suficiente, por que você fica então tentando entender que a fulaninha no Instagram não te responde mais porque a outra sumiu sem dar explicações? Você pode dar uma vida de rainha para uma mulher que é capaz dela reclamar do peso da coroa. Não tente compreender o incompreensível, às vezes nem elas se entendem, imagina você. Tentar achar uma solução só vai te causar mais aflição. Os caras colocam como se fosse uma rivalidade, né? Não. E assim, né, a gente sabe que se não fosse um homem branco, esse discurso aí seria chamado de vitimismo. Tá certo? Tô errada? Perfeito. Porque ficar nessa de, ele fez tudo e mesmo assim, coitado. E aí o que aconteceu foi que a separação do Kaká já tem um tempo, né? Mas recentemente ele deu uma entrevista, participou de um podcast, e aí ele voltou um pouco nesse assunto. E assim, isso alugou, essa separação do Kaká é um grande triplex na cabeça do pessoal aí da machosfera. Então tem vários vídeos, eu escolhi esse justamente porque dá para entender o tom, sem ser degradante demais, né? E entender que eles têm essa visão, que eu acho que é um dos pontos principais, meio que meritocrática dos relacionamentos. Como se pessoas não fossem complexas, né? Como se homens tivessem direito às mulheres. Independente de vontade pessoal, né? Tipo assim, ele fez tudo, então era obrigação dela continuar casada. Independente. Inclusive, na entrevista do Kaká, ele fala muito que ela tinha vontade de voltar a morar no Brasil, e ele morava nos Estados Unidos. Então, assim, sabe, eram várias questões, enfim. E aí eu acho que é interessante perceber que, embora isso não seja um vídeo que ele esteja necessariamente falando, mulheres são horríveis, mulheres isso, mulheres aquilo, mulher tem que ir pra cozinha, não é nada disso.
ainda assim é um discurso carregado de misoginia, né? Uhum. Que coloca as mulheres como irracionais, né? Tipo, não adianta tentar encontrar razão, né? Enfim. E aí, na sexta-feira, o UOL publicou uma reportagem da Marie de Clercq chamada A Internet que Odeia as Mulheres. Cultura Red Pill cresce e ataques viralizam. No qual ela vai discutir esse assunto tão sério, né? Que é essa internet cada vez mais hostil para as mulheres. E uma coisa muito alarmante que essa reportagem aponta é que os grupos de Telegram desses criadores, que né, parecem, são até mais ou menos ponderados nessas páginas, eles são bem menos civilizados, vamos usar essa expressão, né, ou ponderados, ou racionais, enfim, nesses grupos do Telegram, que lá sim o discurso de ódio anda solto, inclusive é comum se referirem a mulheres como depósitos, mas eu não vou completar essa expressão, é depósito de alguma coisa, mas é muito pesado, tá, gente? Então, por respeito a você que tá vendo esse vídeo, eu não vou completar a expressão, mas você encontra ela na reportagem, tá? Se vocês tiverem curiosidade. Mas aí, um outro aspecto muito relevante da reportagem da Marie de Clercq são os gráficos interativos sobre discurso de ódio em grupos do Telegram, que foi um levantamento feito por pesquisadores da UFBA e da UFSC com apoio do Internet Lab. Vamos dar uma olhada, Lúcio? Vamos lá, tá na tela. Pode descer um pouquinho aí para a gente chegar até no gráfico. Que ele passa, né, inclusive o que é o masculinismo, né, o efeito coach do Campari, né, o chamado, entre aspas, calvo do Campari. Aí lá em cima a gente tem o gráfico, né, acho que tá mais pro alto, não é? Perfeito, aquele que a gente passou, né? Isso, tem 2, né? Vamos pro primeiro, então. Que é um gráfico lá em cima, assim, é um gráfico de linha, né? Que ele vai mostrar os tipos de discurso de ódio e o tamanho de cada um deles, né? Então, por exemplo, tem LGBTfobia, tem racismo, tem capacitismo, tem misoginia, violência de gênero, xenofobia ao Nordeste e tudo mais. E aí a gente vai vendo cada um desses pontos no gráfico. E a misoginia, o machismo, é o pico mais absurdo, assim, ele é muitas vezes mais frequente do que os outros tipos de discurso de ódio. E aí esse gráfico tem várias coisas alarmantes, assim. Por exemplo, uma coisa que a gente já sabia, porque a gente viveu isso na pele, né? Que o discurso de ódio, ele tem uma correlação muito intensa com o período das eleições no Brasil. E outra coisa muito alarmante que dá para ver nesse gráfico é que, embora às vésperas, né, e durante as eleições, o discurso de ódio tenha crescido muito, especialmente em relação às mulheres, né, ele ainda está num nível muito... E depois ele caiu um pouco, ainda está num nível muito acima dos meses que antecederam as eleições. Então, é um gráfico que escancara muito essa realidade desse conteúdo de violência de gênero ter aumentado, de misoginia, né? Uhum. E é assustador, sabe? É um gráfico, uma reportagem assustadores. E assim, como justificativa, porque a gente fica pensando, né? Por que a gente está vendo esse tipo de conteúdo crescer e esse pessoal ganhando mais espaço? E aí a reportagem vai apontar essa possibilidade de ser uma questão de acolhimento, que esses criadores e os grupos deles, né, no Telegram e tudo mais, oferecem acolhimento para homens que estão sofrendo de transtorno de saúde mental, para homens que se sentem sozinhos, que estão com dificuldade de socialização. E faz muito sentido, né? Com certeza é um fator, por exemplo, também é um fator para outras instituições que viram um crescimento muito grande recentemente, que oferecem acolhimento, né? Alguns grupos religiosos funcionam de uma forma um pouco parecida e cresceram muito também recentemente, por oferecerem um tipo de acolhimento que o Estado não oferece, né? Mas tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, uma outra dimensão que eu acho que não deve ser desconsiderada, é que ainda que seja a passos muito lentos, a gente tem visto alguma melhora no que diz a igualdade, dentro dessa dinâmica de uma relação heterossexual mesmo, assim. No sentido de que na nossa geração, Lúcio, não sei se você concorda, mas a gente tem visto homens, né, que estão mais dispostos e mais interessados em estarem presentes na criação dos filhos, que se envolvem com tarefas domésticas. É o mínimo, claro, né?
Uhum. Mas eu acho que a gente vê isso mais do que na geração dos nossos pais, você concorda? Concordo, 100%, 100%. Pois é, e aí Até porque, desculpa te cortar, não, Clara, por favor, eu quero te ouvir. até porque essa escalada que a gente viu dessa chamada machosfera, ela vem muito com essa escalada também das redes sociais como esse ambiente, entre aspas, seguro para cometer esse tipo de barbaridade, vou chamar assim, para ser mais leve possível. Mas, de fato, o que a gente vê de cá para lá, né, a gente vê os nossos pais, os nossos avós, né, que não tinham informação, mas já existia todo um cenário de machismo que era algo pré-estabelecido. Né? A gente foi vendo avanços acontecendo na sociedade, viu avanços, e a gente está vendo esses avanços regredirem. É bizarro, claro. Sim. E o que eu acho é que esses caras da machosfera, muitas vezes eles cresceram nesses lares, né, que tinha uma mulher, que tinha a força de trabalho dela hiperexplorada, que era subjugada, que era oprimida, e que hoje em dia eles lamentam por não conseguirem tantas mulheres dispostas a reproduzirem essa dinâmica na vida conjugal deles, sabe? Então, por isso que eu acho que a gente vê esse recorte tanto dessa mesma geração, né? Esses Red Pills, eles são todos mais ou menos da mesma idade. Então, que fica ali nesse meio termo, nesse momento de uma geração que está havendo uma mudança grande, assim. Claro, não estou falando que mudança absoluta, mas é significativa a diferença que a gente percebe entre as pessoas da nossa geração, as relações heterossexuais da nossa geração. Claro, recorte de classe, recorte de gênero, de região, tudo isso, mas ainda assim existe esses grupos que têm uma diferença, né? E aí eu acho que por terem crescido com essa lógica, que é tão confortável, né? Afinal de contas, tem uma mulher que é uma serviçal dentro de casa, né? Eles se sentem, assim, super prejudicados por não terem uma mulher disposta a servi-los. E então eu acho que, por mais que esse discurso eles sejam barulhentos, eu acho que ele acaba sendo também um sinal de progresso social, porque eles são barulhentos, mas eles não deixam de ser um nicho. Uhum. Então, é assim que eu tenho percebido isso também. Perfeitamente. Eu não tenho mais nada a completar, porque a Clara realmente, como falou o nosso chat ali, a Clara fechou o assunto. Clara, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer. Encerramos esse corte aqui do Plantão do Meteoro. Comenta pra gente o que você acha de tudo isso, hein? Um grande abraço, até a próxima.